Imagine um momento em que o mundo silencia. Você está frente a frente com a dor crua de uma traição. Um amigo que te apunhalou pelas costas. Uma palavra afiada que ainda ecoa. Ou um vazio que pesa mais que qualquer confronto. Mas e se nesse instante você descobrisse uma arma tão sutil quanto devastadora? Uma vingança que não grita, mas sussurra. Que não luta, mas conquista. A vingança silenciosa de Maquiavel é a arte de fazer quem te feriu se afogar na própria culpa, sem que você precise dizer uma palavra. Está pronto para dominar esse poder? Para virar o jogo e transformar sua dor em força? Então mergulhe comigo nessa jornada. Curta este conteúdo. Deixe seu comentário com o que te trouxe aqui e se inscreva no canal para não perder o que vem por aí. Vamos desvendar juntos o segredo que vai mudar como você encara o poder e a si mesmo. Imagine isso. Você está sentado à beira de uma falésia, o vento frio cortando sua pele, enquanto o abismo abaixo sussurra seu nome. Lá embaixo, no fundo escuro, estão todas as vezes que você foi ferido. Cada traição, cada palavra cortante, cada promessa quebrada. Você sente o peso delas, não é? Não como uma memória distante, mas como uma corrente invisível amarrada ao seu peito, puxando você para baixo a cada respiração. Agora, imagine que há uma maneira de transformar esse peso em poder. Não gritando, não lutando, não implorando por justiça, mas com um silêncio tão afiado que corta mais fundo que qualquer lâmina. E se a verdadeira vingança não fosse explodir em raiva, mas fazer aqueles que te machucaram se contorcerem sob o peso de sua própria culpa, sem que você diga uma única palavra? Essa é a promessa da vingança silenciosa de Maquiavel, uma arte esquecida, mas mortal, que não busca destruir o outro, mas revelar a ele o espelho de suas próprias ações. É um paradoxo perturbador. Como o silêncio, algo tão vazio pode ser tão devastador? Como a ausência de ação pode forçar alguém a enfrentar o que fizeram? Você já sentiu isso, não é? Aquela sensação incômoda quando alguém te ignora de forma tão precisa que você começa a questionar suas próprias escolhas. É como se o silêncio deles gritasse mais alto que qualquer acusação. Mas por que isso funciona? Porque a culpa, essa emoção tão humana, pode ser uma arma tão poderosa quando manejada com intenção? Pense nas redes sociais, esse palco moderno onde todos desempenham seus papéis. Você já rolou a tela e viu alguém postando uma vida perfeita, mas sentiu um vazio por trás das fotos? Ou talvez você tenha sido o alvo, uma mensagem não respondida, um stories ignorado, um silêncio que pareceu gritar: você errou. Nas entrelinhas de cada curtida não dada, cada comentário não feito, há uma guerra psicológica em curso. As pessoas não apenas machucam, elas manipulam a percepção, moldam narrativas e, às vezes, com um simples unfollow, plantam uma semente de dúvida que cresce como erva daninha na mente de alguém. A sociedade atual, com sua obsessão por validação digital, tornou esse jogo ainda mais cruel. Cada interação, ou a falta dela, é uma peça de xadrez em um tabuleiro, onde todos fingem não estar jogando. Mas aqui está a pergunta que não sai da sua cabeça. E se você pudesse dominar esse jogo? E se, em vez de ser a vítima das feridas que te infligiram, você pudesse virar o tabuleiro e fazer com que seus algozes se afogassem em remorso, sem nunca levantar a voz? Não é sobre perdoar ou esquecer. Isso é para os santos. É sobre transformar a dor que te causaram em uma força que os faz olhar no espelho e odiar o que vem. Maquiavel, o mestre da estratégia, sabia disso. O poder não está em gritar mais alto, mas em controlar o silêncio. Ele entendia que a culpa é uma corrente que as pessoas colocam em si mesmas, se você souber onde puxar. Você já sentiu essa culpa, não é? Aquela que acorda você às 3 da manhã, sussurrando que você feriu alguém mesmo sem querer. Agora imagine usar esse mesmo mecanismo contra aqueles que te machucaram. Não com acusações barulhentas, mas com a precisão de um cirurgião. Um olhar, uma ausência, uma escolha deliberada de não reagir. É assustador, não é? A ideia de que você poderia fazer alguém desmoronar apenas por não fazer nada. Mas também é libertador, porque no fundo, você sabe, a verdadeira vingança não é sobre destruir o outro, mas sobre recuperar seu poder, deixando-os presos na armadilha que eles mesmos construíram. E se eu te dissesse que esse poder já está dentro de você, esperando para ser desbloqueado? Que há uma força oculta, enraizada na psicologia humana,
e nas correntes invisíveis da sociedade, que explica por que a culpa corta tão fundo e como você pode usá-la. Antes de revelar como dominar essa arte, precisamos entender por que ela existe e por quê. Em um mundo de ruído constante, o silêncio é a arma mais letal de todas. Por que o silêncio fere tanto? Porque a ausência de uma resposta, um olhar desviado ou um espaço vazio onde você esperava validação pode corroer sua alma como ácido. A resposta está enterrada nas camadas mais profundas da psique humana, onde a culpa, o medo e o desejo de pertencimento travam uma guerra silenciosa. Maquiavel sabia disso quando escreveu sobre poder e manipulação, mas ele não estava sozinho. Pense em Nietzsche, que disse que o homem é um animal que sofre porque busca sentido, ou Jung, que descreveu o inconsciente como um mar de sombras, onde nossas culpas não resolvidas nadam como predadores. A vingança silenciosa funciona porque explora uma verdade universal. Nós somos nossos piores juízes, e o silêncio de outro é o gatilho que acorda esse tribunal interno. A culpa é uma força primal, moldada por milênios de evolução social. Vivemos em tribos físicas ou digitais, onde a aprovação do grupo é a moeda da sobrevivência. Quando alguém te machuca, um amigo que te trai, um colega que te sabota, um parceiro que te abandona, o ferimento não é apenas pessoal, é uma ruptura no tecido social que te define. E quando você responde com silêncio, você não apenas corta a conexão, você força o outro a encarar essa ruptura. É como se você segurasse um espelho e dissesse sem palavras: olhe o que você fez, olhe quem você é. Nas redes sociais, isso é amplificado. Um like não dado, uma mensagem não respondida, um stories visualizado e ignorado. Cada ato é uma microagressão, que ecoa no vazio da validação que todos buscamos. A sociedade atual, com sua hiperconexão, tornou a culpa uma arma de precisão. Mas de onde vem esse poder? Filosoficamente, é o que Schopenhauer chamava de vontade, o impulso cego de existir, de ser reconhecido. Quando você nega esse reconhecimento a alguém, você toca na ferida mais profunda, o medo de ser insignificante. Psicologicamente, é o princípio da dissonância cognitiva, onde a mente se contorce para justificar ações que contradizem a imagem que temos de nós mesmos. Quando você machuca alguém e essa pessoa não revida, mas simplesmente se afasta, sua mente entra em colapso. Por que eles não estão lutando? Por que não estão me confrontando? A ausência de reação cria um vácuo que a culpa preenche. Maquiavel entendia isso. O poder não está em dominar pela força, mas em manipular as fraquezas do outro. E a maior fraqueza humana é a necessidade de ser visto como bom. Pense no Instagram, onde cada post é uma performance de virtude. Quando alguém te fere, talvez um influenciador que te humilhou nos comentários, ou um amigo que espalhou rumores nos DMs, a resposta instintiva é revidar, expor, gritar. Mas e se, em vez disso, você escolhesse o silêncio? Não um silêncio passivo, mas um silêncio calculado, como um cheque-mate. Você para de seguir, para de interagir, deixa de existir no mundo digital deles. De repente, eles percebem: eu não sou mais parte da vida deles. E essa exclusão, esse vazio, os força a confrontar o que fizeram. Jung diria que isso ativa a sombra, a parte de nós que escondemos, cheia de arrependimentos e verdades desconfortáveis. Sartre iria além. O inferno é o outro. Mas o inferno mais cruel é quando o outro te ignora. Esse problema é mais profundo do que parece. Não é só sobre vingança. É sobre como a sociedade nos condiciona a buscar validação externa enquanto ignoramos o custo interno. Cada ferida que recebemos é um lembrete de que vivemos em um mundo onde o poder é medido por quem controla a narrativa. E o silêncio, paradoxalmente, é a narrativa mais alta. Mas isso tem um preço. O que acontece quando você joga esse jogo? Como ele te transforma? E mais importante, o que ele faz com o mundo ao seu redor? Antes de dominar essa arte, você precisa entender as consequências invisíveis, porque, uma vez que você começa a manipular a culpa, não há como voltar atrás. Você já parou para pensar no que acontece quando a culpa se instala, mas não é confrontada? Ela não desaparece. Ela se transforma, como uma semente que germina no escuro, espalhando raízes que distorcem tudo ao seu redor. A vingança silenciosa, essa arma de Maquiavel, não apenas fere quem te machucou,
Ela remodela realidades inteiras, a deles, a sua, e o espaço invisível entre vocês. É uma força que opera nas sombras, moldando escolhas, emoções e até a forma como percebemos a nós mesmos. Mas o que torna esse silêncio tão poderoso? E por que, mesmo sabendo disso, continuamos presos a ele, como mariposas atraídas por uma chama que não vemos, mas sentimos queimar? As consequências da culpa não resolvida são como um veneno lento. Psicologicamente, relativo ao viés da autoprojeção. Quando alguém te fere e você responde com silêncio, eles começam a projetar seus próprios medos no vácuo que você criou. Sem sua reação para guiá-los, eles imaginam o pior, que você os despreza, que os julga, que os apagou. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano odeia a incerteza. Ele prefere a dor de uma verdade cruel a um vazio sem respostas. É por isso que um DM não respondido pode doer mais que uma discussão acalorada. Nas redes sociais, onde cada interação é uma performance pública, esse vazio é amplificado. Um unfollow não é só uma ação, é um julgamento. E quando você julga em silêncio, o outro preenche o espaço com suas próprias inseguranças. Socialmente, essa dinâmica é uma epidemia oculta. Vivemos em uma cultura de validação instantânea, onde likes, comentários e emojis são a moeda da existência. Mas quando alguém te machuca, digamos, um colega que toma crédito pelo seu trabalho, ou um amigo que te expõe em um grupo de WhatsApp, e você escolhe não reagir, você subverte essa economia. Você nega a eles a validação que esperam, seja de confronto ou de perdão. Essa recusa é um golpe direto no ego, porque a sociedade nos condicionou a acreditar que merecemos atenção, mesmo quando erramos. Viktor Frankl, o sobrevivente do Holocausto que escreveu sobre o sentido da vida, diria que esse vazio força uma crise existencial. Sem validação, quem somos nós? A culpa, então, não é só uma emoção. É uma rachadura na identidade. Mas há um lado sombrio que você precisa enxergar. Manipular a culpa, mesmo que de forma silenciosa, não é um jogo limpo. Cada vez que você usa o silêncio como arma, você reforça um ciclo de poder e controle que permeia nossa cultura. Pense nas dinâmicas de cancelamento online. Quando alguém é cancelado, o silêncio coletivo, o boicote, o unfollow em massa, é uma forma de vingança silenciosa em escala global. É eficaz, mas também destrutivo. Ele não apenas pune, ele apaga. E quando você joga esse jogo, você se torna parte do mesmo sistema que te feriu. Nietzsche alertou sobre isso. Quando você luta contra monstros, cuidado para não se tornar um. A vingança silenciosa pode te dar poder, mas também pode te prender em um ciclo de manipulação e ressentimento. Agora, imagine as consequências a longo prazo. Para quem te machucou, a culpa pode levar ao remorso ou à raiva, mas raramente à mudança genuína. Para você, o silêncio pode ser libertador no início, mas ele também te isola, te distancia da vulnerabilidade que torna as conexões humanas reais. E para a sociedade, ela se torna um campo minado de egos frágeis, onde todos estão tão ocupados, protegendo suas narrativas que ninguém mais se conecta de verdade. A urgência de escapar dessa armadilha é clara. Você precisa de uma saída que não apenas te liberte, mas te transforme. Há uma rebelião esperando para ser desencadeada. Uma que não depende de silêncio ou manipulação, mas de algo muito mais radical. O que seria se você pudesse virar esse jogo de cabeça para baixo? Você já sentiu o peso de carregar uma ferida que não explica? Como se cada silêncio que você oferece como vingança fosse, na verdade, uma corrente que te prende um pouco mais? A vingança silenciosa de Maquiavel é sedutora. Ela promete poder, controle, a doce satisfação de ver quem te machucou desmoronar sob o próprio remorso. Mas e se o verdadeiro poder não estiver em manipular a culpa dos outros, mas em se libertar dela? E se a rebelião final não for contra aqueles que te feriram, mas contra o sistema que faz você acreditar que a vingança é a única resposta? Essa é a virada que você não viu chegar. A liberdade não vem de dominar o jogo, mas de abandoná-lo completamente. Imagine isso. Você para de jogar, para de calcular cada unfollow, cada mensagem não respondida, cada ausência estratégica. Em vez disso, você vira as costas para o tabuleiro e começa a construir algo novo. Uma forma de existir
que não depende da validação ou da dor de ninguém. Isso soa impossível, não é? Afinal, vivemos em um mundo onde o ego é a moeda e a atenção é o troféu. Mas olhe para trás, para aqueles que desafiaram sistemas opressivos. Pense em Sócrates, que preferiu a morte a ceder às narrativas de seus acusadores. Ou em Rosa Parks, cujo silêncio ao se recusar a ceder seu assento não foi uma manipulação, mas uma declaração de dignidade. Eles não precisaram fazer os outros se sentirem culpados. Eles simplesmente se recusaram a jogar o jogo. Psicologicamente, essa rebelião começa com uma mudança de perspectiva. Você para de ver a dor como uma arma a ser devolvida e começa a vê-la como um sinal de algo maior. Carl Jung falava da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem o mundo espera que você seja. Quando alguém te machuca, seja com uma traição no trabalho ou um comentário cruel nas redes sociais, a dor é real, mas a armadilha é acreditar que sua resposta define quem você é. A vingança silenciosa, por mais satisfatória que pareça, ainda te mantém preso à narrativa do outro. A verdadeira liberdade vem de reescrever essa narrativa. Você não ignora a dor. Você a usa como combustível para crescer. Como fazer isso? Primeiro, reconheça o padrão. Cada vez que você planeja um silêncio calculado, você está cedendo poder à pessoa que te feriu, porque sua ação ainda é uma reação a ela. Em vez disso, experimente o que Viktor Frankl chamava de liberdade interior, a capacidade de escolher sua resposta, mesmo nas piores circunstâncias. Na prática, isso pode ser tão simples quanto redirecionar sua energia. Alguém te traiu? Não gaste horas planejando como fazê-lo sentir culpa. Invista esse tempo em algo que te fortaleça. Um projeto, uma habilidade, uma conexão genuína. Nas redes sociais, isso significa curar sua presença. Pare de seguir quem te diminui, não por vingança, mas porque você não precisa do veneno deles no seu feed. Outro passo é redefinir o sucesso. A sociedade te diz que vencer é fazer o outro sofrer. Mas e se vencer for se tornar alguém que não precisa disso? Pense em figuras históricas como Nelson Mandela, que após décadas de prisão, escolheu a reconciliação em vez da vingança. Ele não fez seus opressores se sentirem culpados. Ele os forçou a encarar a própria humanidade ao se recusar a jogar o jogo da retaliação. Você pode fazer o mesmo em menor escala. Quando alguém te machuca, responda com autenticidade, não com silêncio manipulador, mas com uma força que vem de saber quem você é. Essa rebelião é contra-intuitiva porque exige vulnerabilidade. É mais fácil manipular a culpa do que admitir que você foi ferido e seguir em frente. Mas é exatamente essa coragem que te liberta. Você não está mais preso ao que os outros pensam de você, nem à necessidade de provar que eles estavam errados. Você se torna o autor da sua própria história. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O mundo ao seu redor começa a mudar. Mas como? O que há além dessa liberdade? Há uma verdade ainda maior esperando. Uma que redefinirá tudo o que você pensava saber sobre poder, dor e o que significa ser humano. Você já olhou para o mundo ao seu redor e sentiu que ele é um espelho quebrado, refletindo fragmentos de quem você pensava ser. Cada ferida que você carrega, cada silêncio que você usou como arma, cada culpa que você plantou ou sentiu, tudo isso é parte de um ciclo que parece eterno. Mas e se a verdade final, a realização mais poderosa, não fosse sobre vencer os outros, nem sobre se libertar da dor, mas sobre redefinir o que significa ser humano? Em um mundo que vive de jogos de poder, a vingança silenciosa de Maquiavel é uma ferramenta, mas a verdadeira revolução acontece quando você percebe que o jogo em si é a prisão, e a saída é um salto para algo maior, mais profundo, quase sagrado. Essa verdade começa com uma pergunta que corta como uma lâmina. Por que você sente tanta necessidade de fazer os outros pagarem? Não é só sobre justiça. É sobre o vazio que a dor deixa em você. Nietzsche dizia que o ressentimento é o veneno dos fracos, mas ele também acreditava que o homem podia transcender suas fraquezas, tornar-se algo além de suas cicatrizes. A vingança silenciosa, por mais poderosa que seja, ainda te mantém preso ao outro, ao que ele fez, ao que ele pensa, ao que ele sente. Mas imagine um momento em que você olha para quem te machucou e não sente nada, não raiva,
Não desejo de revanche, nem mesmo indiferença calculada. Apenas paz. Essa é a realização que muda tudo. O poder supremo não está em controlar os outros, mas em se tornar inteiro, apesar deles. Essa mudança de paradigma é tão radical que parece impossível no mundo de hoje. Pense nas redes sociais, onde cada post, cada stories, cada interação é uma batalha por relevância. Quando alguém te fere, um influenciador que te ignora, um amigo que te trai em um grupo online, a tentação é usar o silêncio como arma, fazer com que eles se afoguem na culpa. Mas essa vitória é vazia. Ela te mantém amarrado à dor, ao ego, à necessidade de validação. A verdadeira liberdade vem quando você percebe que a culpa deles não é sua responsabilidade. Como disse Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Você não é definido pelo que os outros te fazem, mas pelo que você escolhe ser. E se você escolhesse ser alguém que não precisa do remorso alheio para se sentir completo, essa realização tem raízes profundas. Viktor Frankl, que encontrou sentido no sofrimento dos campos de concentração, dizia que a última liberdade humana é a capacidade de escolher sua atitude. Quando você para de jogar o jogo da vingança, você reivindica essa liberdade. Você não está mais reagindo, você está criando. Na prática, isso significa redefinir suas conexões. Em vez de manipular o silêncio, use-o para ouvir, a si mesmo, aos outros ao que realmente importa. Em vez de apagar quem te feriu, construa algo que os faça irrelevantes. Uma carreira, uma paixão, uma comunidade que te eleva. Nas redes sociais, isso pode ser tão simples quanto postar o que te inspira, não o que provoca. É um ato de criação, não de destruição. Você já esteve tão preso em um ciclo de dor e retaliação que esqueceu o que significa ser livre? A vingança silenciosa pode parecer um caminho para o poder. A verdade suprema é que o verdadeiro poder está em transcender o jogo. Deixe aqueles que te machucaram carregarem o peso da própria culpa. Você está ocupado construindo uma vida que não precisa deles. Saia do abismo, levante-se do precipício e comece a caminhar em direção a algo maior, uma versão de si mesmo definida, não pela dor, mas pela possibilidade. O mundo está esperando para ver quem você pode se tornar. Você atravessou o abismo, viu que a vingança silenciosa pode dobrar quem te machucou, mas também descobriu algo maior. A verdadeira liberdade está em abandonar o jogo, em se tornar tão grande que a dor dos outros não te define. Esse é o poder que ninguém pode tirar de você, mas agora é com você. Não deixe essa revelação ser apenas um pensamento passageiro. Pegue um caderno, escreva uma ação que você pode tomar hoje, para se libertar do ciclo da culpa e da retaliação. Depois venha compartilhar sua história nos comentários. Sua experiência pode inspirar alguém. Curta se isso ressoou com você e se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação comigo. O mundo está esperando a versão de você que não apenas sobrevive, mas transcende. Qual é o seu próximo passo?